Prepare-se para uma viagem ao desconhecido. Do aparente sossego de uma praia deserta a uma casa de férias assombrada e um refúgio litorâneo cheio de mistérios, cada noite revela novos medos e tensões. O que pode estar te espreitando quando você menos espera? Meu nome é Pedro e, aos 18 anos, eu e meus amigos decidimos celebrar o fim do ensino médio com uma noite especial na praia. Era o começo das férias e estávamos todos animados para curtir. Moramos em uma cidade praiana agitada, onde as noites de verão são cheias de festas na areia e muita movimentação de turistas. Eu, junto com meus amigos Lucas e Mariana, combinamos de passar a noite em uma praia mais afastada, longe do agito das principais praias da cidade. Levamos toalhas, algumas garrafas de refrigerante e, com muita empolgação, partimos para uma noite de conversas e risadas sob o céu estrelado. Chegamos à praia escolhida no início da noite. O lugar era isolado, com apenas algumas luzes distantes das casas próximas, iluminando a areia. Estendemos nossas toalhas e começamos a aproveitar a brisa fresca do mar. Enquanto conversávamos e ríamos, notamos algo estranho no céu. Flashes de luzes que pareciam seguir nossos movimentos. De início, pensamos que poderiam ser aviões voando distantes, ou até mesmo estrelas cadentes, mas depois de observar as luzes por algum tempo, percebemos que não estavam tão longe, e com isso concluímos que deveriam ser drones, e uma sensação estranha de estarmos sendo observados começou a crescer. Mas na hora nos convencemos de que devia ser só alguém tirando fotos da praia. Após algumas horas de conversa e observação das estranhas luzes no céu, decidimos recolher nossas coisas e voltar para o carro. Quando nos aproximamos, Lucas, que estava mais próximo, notou algo estranho preso ao pneu traseiro do carro. Era algo pequeno, uma AirTag, um dispositivo usado para rastrear objetos. Ficamos perplexos e assustados ao pensar que alguém estava nos seguindo e nos monitorando naquela praia deserta. Abalados pelo que encontramos, decidimos ir até a casa de Lucas, que ficava relativamente próxima dali. Passamos a noite discutindo o que poderia ter acontecido e quem poderia estar nos observando. Algumas semanas se passaram e pensávamos que o pior já havia passado, até que recebemos um envelope sem remetente contendo fotos daquela noite na praia. As fotos mostravam nós três curtindo, rindo, um momento íntimo e que não queríamos compartilhar com ninguém. Não tinha nenhuma outra pessoa visível nas fotos, mas o fato de alguém ter nos observado, stalkeado nossa noite entre amigos e depois ainda nos enviar as fotos, nos deixou completamente perturbados. A ansiedade aumentou quando percebemos que as fotos foram tiradas de ângulos bem acima de nós, confirmando nossa suspeita sobre algum drone estar nos observando naquela noite. Verificamos o envelope de novo, procurando por algum sinal, alguma pista de quem teria nos enviado aquelas fotos, ainda na esperança de ser alguma brincadeira de mau gosto de amigos nossos que não puderam ir para a praia conosco naquele dia, mas não encontramos nada. Essa pessoa não queria ser identificada. A ideia de que alguém tinha nos espionado a noite toda na praia, tirado fotos nossas, depois nos seguido até a casa de Lucas e agora estava nos enviando essas fotos, fez um calafrio percorrer nossas espinhas. Várias perguntas martelavam em nossas cabeças. Quem poderia estar por trás disso e o que mais essa pessoa poderia saber sobre nós? Mesmo com todas as nossas preocupações e o medo de sermos alvo de chantagem por irmos atrás desse stalker desconhecido, decidimos envolver a polícia. Infelizmente, as investigações não levaram a nenhuma conclusão satisfatória. Então resolvemos fazer a nossa própria investigação. Naquele mesmo dia, nos reunimos ansiosos por qualquer pista que pudesse revelar a identidade do nosso observador clandestino. Mariana sugeriu revisar nossos celulares em busca de qualquer atividade suspeita.
Ao analisarmos nossos dispositivos, encontramos um mesmo acesso suspeito nas contas dos nossos telefones. Rastreamos o acesso suspeito e chegamos em um endereço que nenhum de nós conhecia. Com o coração acelerado, decidimos investigar o local na manhã seguinte. Combinamos de nos encontrar em um local público próximo ao endereço suspeito e de lá seguimos juntos para o local. Era um bairro residencial afastado da praia. O lugar parecia comum, mas um pequeno detalhe chamou nossa atenção. Uma câmera de segurança discreta no portão de uma casa isolada. Apesar do nervosismo, tocamos a campainha. Ninguém respondeu. Demos a volta na casa e encontramos vestígios de atividade recente. Um drone de pequeno porte escondido no jardim dos fundos. Com esta nova evidência em mãos, fomos à polícia mais uma vez. Desta vez, nossa descoberta levou a uma investigação mais intensa. Pouco depois, descobrimos que o drone continha um cartão de memória. As imagens no cartão revelaram não apenas fotos de nossa noite na praia, mas também gravações de áudio das nossas conversas e movimentos, o que só intensificou a sensação de invasão que sentíamos. Após uma investigação meticulosa, a polícia identificou o proprietário da casa como um indivíduo conhecido na comunidade por comportamento obsessivo. Ele foi detido, mas a experiência nos deixou cicatrizes profundas. A sensação de segurança que tínhamos antes daquela noite nunca mais seria a mesma, e esse sentimento de vulnerabilidade continuou conosco, mudando para sempre a forma como nos sentíamos seguros, mesmo em lugares que antes considerávamos familiares ou que pensávamos ser mais reservados. Se você está gostando dessa história arrepiante, não esqueça de deixar seu like para nos contar. Eu e meu melhor amigo, Lucas, sempre buscamos uma forma de aproveitar o verão de maneira tranquila e longe das festas agitadas. Na época do incidente que vou contar, nós dois tínhamos 19 anos e morávamos em uma cidade litorânea com fácil acesso às praias desertas da região. Em uma noite quente de verão, decidimos escapar da rotina e relaxar sob as estrelas em uma dessas praias afastadas. Optamos por uma praia pouco conhecida, onde raramente havia movimento. Lucas e eu guardamos nossas bicicletas entre alguns arbustos próximos e nos instalamos na areia macia. O som suave das ondas batendo na costa e o brilho das estrelas no céu prometiam uma noite tranquila e relaxante. Porém, à medida que a noite avançava, um som estranho começou a ecoar pela praia. Era um zumbido metálico, como o ruído distante de máquinas ou equipamentos industriais. Trocamos olhares nervosos, tentando identificar a origem do som perturbador. Estava claro que não era algo natural da praia, e aquilo começou a mexer com nossos nervos. Lucas e eu nos entreolhamos, inquietos. Decidimos investigar mais de perto, mas o medo sussurrava em nossos ouvidos, nos lembrando que não deveríamos estar ali. No entanto, a curiosidade falou mais alto e nos levantamos cautelosamente, tentando localizar de onde vinha aquele som que parecia cada vez mais próximo e perturbador. O que encontramos depois mudaria nossa noite completamente. À medida que caminhamos pela areia, o zumbido metálico se intensificava, ecoando de forma perturbadora na noite calma. Lucas e eu trocamos olhares preocupados. Nossos passos foram ficando mais lentos e cautelosos à medida que nos aproximávamos de uma duna próxima. Foi quando avistamos uma figura escura no topo da duna, parada como uma estátua. Seus contornos eram indistintos na escuridão, mas suas proporções pareciam deslocadas, com membros que pareciam desproporcionalmente longos. A figura não se movia, apenas observava silenciosamente na nossa direção. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que não estávamos sozinhos naquela praia, aparentemente deserta. Lucas agarrou meu braço com firmeza, os olhos arregalados de puro terror.
A figura continuava imóvel, como se estivesse nos estudando. "O que é isso, cara?" Sussurrei para Lucas, me esforçando para manter a voz baixa e controlada. Minha mente tentava encontrar uma explicação racional para aquela presença desconcertante, mas tudo o que conseguia sentir era um medo profundo e incontrolável. Lucas me puxou de volta, sinalizando silenciosamente para recuarmos. Estávamos paralisados pelo medo, mas sabíamos que precisávamos sair dali o mais rápido possível. A figura permanecia imóvel no topo da duna, sua presença sinistra pairando sobre nós na escuridão da noite. Meu coração martelava no peito enquanto eu e Lucas nos afastamos rapidamente da duna, mantendo nossos olhos fixos na figura sinistra que continuava imóvel no topo dela. O zumbido metálico, agora mais intenso, parecia seguir nossos passos, aumentando a sensação de que algo muito errado estava acontecendo. Não trocamos uma palavra. Corremos, sem olhar para trás, impulsionados pelo medo, o desconhecido nos perseguindo na escuridão. Depois de termos corrido uma boa distância, não resistimos em olhar para trás. Foi aí que vimos mais figuras escuras descendo a duna atrás de nós. Elas pareciam se movimentar de uma forma perturbadora, como se estivessem em uma perseguição silenciosa. A adrenalina nos dominou e começamos a correr pela praia deserta, sem destino certo, apenas nos afastando daquele horror que não conseguíamos entender. Cada sombra escura que passava pelo canto de nossos olhos nos fazia acelerar ainda mais. "Não olhe para trás, só corra!" Lucas gritou, sua voz carregada de pânico. Eu não precisava que ele me dissesse 2 vezes. Continuamos a correr, deixando para trás tudo o que havíamos planejado para aquela noite. Deixamos para trás, inclusive, nossas bicicletas, tudo em troca da nossa segurança. Corremos para o comércio local mais próximo, onde, apesar da hora, devia ser umas 4 da manhã, tinha um bar aberto e ficamos lá recuperando nosso fôlego. O fato de ter outras pessoas por perto nos trazia algum conforto e uma sensação de relativa segurança. Para nos acalmar, passamos o tempo observando as pessoas à nossa volta. E algumas horas depois, o sol nasceu lentamente sobre o horizonte e decidimos chamar um Uber para voltarmos para casa. O nascer do sol lançava uma luz pálida sobre a praia deserta que horas antes tinha sido palco do nosso terror. Eu e Lucas combinamos de nos ver depois do almoço, ainda abalados pelo que testemunhamos na noite anterior. Decidimos retornar ao local para investigar à luz do dia, na esperança de encontrar alguma explicação para o que aconteceu. Ao chegar na praia, encontramos alguns vestígios da noite anterior. Buracos profundos na areia, onde as figuras misteriosas haviam passado, e objetos deixados para trás que não podíamos identificar claramente na escuridão. O zumbido metálico havia desaparecido, mas sua lembrança ecoava em nossas mentes. "O que eram aquelas coisas?" murmurei para Lucas enquanto examinávamos o local em busca de pistas. Ele balançou a cabeça, incapaz de formular uma resposta. A sensação de que algo não estava certo ainda pairava no ar, tornando nossa busca por respostas ainda mais urgente. Encontramos nossas bicicletas escondidas entre os arbustos, onde as havíamos deixado, mas algo estava diferente. Havia marcas ao redor delas, como se alguém as tivesse movido durante a noite. Isso só aumentou nosso desconforto, pois não podíamos mais ignorar a possibilidade de que alguém ou algo estivesse nos observando desde o início. Decidimos não prolongar nossa estadia naquela praia. Montamos nas bicicletas e pedalamos de volta para minha casa, em um silêncio tenso que só era quebrado pelo som das ondas distantes. Ao chegarmos, eu e Lucas nos encontramos mergulhados em reflexões silenciosas.
O que vivemos naquela noite ainda ecoava em nossas mentes, cada detalhe aumentando nossa perplexidade e medo. Passamos o dia tentando buscar informações sobre a praia e qualquer evento estranho relatado na região, mas não encontramos nada que se assemelhasse ao que presenciamos. Cada teoria que discutíamos parecia não ser suficiente para explicar as figuras sombrias e o zumbido metálico. À noite, mesmo ao fechar os olhos, eu ainda podia sentir a presença das figuras na duna, suas formas escuras se destacando contra o céu estrelado. O terror silencioso daquela noite me assombrava, me fazendo questionar se algum dia encontraríamos respostas para o que realmente aconteceu. Mesmo semanas depois, o mistério persiste. Nunca mais retornamos àquela praia e evitamos mencionar qualquer coisa que tenha a ver com os acontecimentos daquela noite, seja com outras pessoas ou entre nós dois. Essa é a primeira vez que conto essa história para alguém. Algumas vezes, durante noites de insônia, eu me pego olhando pela janela, esperando ver novamente aquelas figuras sinistras na escuridão. Nunca mais ouvi o zumbido metálico que nos assombrou naquela noite, mas seu eco permanece vivo em minhas lembranças. Lucas e eu nunca conseguimos explicar completamente o que vivemos, e talvez seja melhor assim. Alguns mistérios talvez devam permanecer assim, intocados e não revelados. Espero que, com o passar do tempo, a experiência naquela praia deserta se transforme em uma lembrança distante. Lucas e eu seguimos com nossas vidas, cada um trilhando seu caminho, mas o vínculo que compartilhamos naquela noite de terror permaneceu inquebrável. Às vezes, em momentos de tranquilidade, eu me pego pensando no que poderia ter sido aquelas figuras na duna. Havia uma aura de mistério ao seu redor, algo que desafiava a lógica e despertava um medo instintivo dentro de nós. Aprendi que há certas coisas no mundo que não podem ser explicadas racionalmente, e talvez seja melhor assim. Às vezes, o desconhecido é o que nos mantém vivos, nos lembrando da fragilidade da nossa compreensão do mundo. Desde aquela noite, evitei praias desertas durante a noite, preferindo a segurança dos lugares movimentados. A experiência me ensinou a respeitar o desconhecido e a valorizar a sensação de segurança que antes tomava por garantida. Não sei se um dia encontrarei respostas para o que realmente aconteceu naquela praia. Alguns mistérios devem ficar no passado, como lembranças assombradas que nos ensinam sobre a nossa vulnerabilidade diante do inexplicável. Conte pra gente se já viveu algo parecido ou qual parte te deixou mais tenso. Estamos ansiosos para ler seus comentários. A história que vou contar aconteceu no verão de 2019. Eu, junto com meus amigos Felipe e Fernanda, planejamos uma semana de descanso na casa de praia do meu primo, Tiago, em uma cidadezinha litorânea. A casa de Tiago era um refúgio perfeito, situada próxima a uma lagoa tranquila e rodeada por um jardim exuberante. Estávamos animados com a perspectiva de alguns dias de sol, churrascos na praia e noites de conversas ao redor da fogueira. Logo que chegamos na sexta-feira à tarde, nós quatro sentimos uma atmosfera estranha. O jardim, que normalmente era sereno, parecia um pouco mais sombrio do que o habitual, como se estivesse guardando segredos que não queria revelar. Felipe mencionou ter ouvido um murmúrio leve vindo da área da lagoa, mas achamos que fosse apenas o vento nos bambus. Ignoramos os pequenos sinais, ansiosos para aproveitar o fim de semana. Naquela noite, enquanto preparamos o jantar na varanda, um arrepio percorreu minha espinha quando, pelo canto do olho, vi uma sombra rápida se movendo. Olhei rapidamente, mas não vi nada além das árvores, balançando suavemente com a brisa marítima. Felipe e Fernanda estavam rindo e brincando sobre velhas histórias de infância,
mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava nos observando de longe. Conversamos até tarde ao redor da fogueira, mas o que começou como uma noite de risos acabou com um silêncio desconfortável quando ouvimos passos na areia da praia. Tiago foi verificar, mas não encontrou nada além de pegadas que se perdiam na escuridão da costa. No sábado, o clima entre nós estava tenso. Fernanda mencionou ter visto uma sombra escura se movendo rapidamente pela janela do quarto durante a noite. Ela estava visivelmente perturbada, mas tentamos tranquilizá-la, atribuindo isso à sua imaginação pelo cansaço com os preparativos e a viagem de carro que fizemos para aproveitar nosso fim de semana na praia. À tarde, enquanto estávamos na piscina nos refrescando do calor, Felipe saltou subitamente da água, apontando para o jardim com os olhos arregalados. Todos nós viramos e vimos uma figura escura se movendo rapidamente entre as árvores. Nossos corações estavam a mil enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo. Tiago resolveu investigar entre as árvores, mas não encontrou ninguém. Naquela noite, decidimos trancar todas as portas e janelas antes de irmos dormir. Eu acordei no meio da madrugada com o som de sussurros abafados vindo do lado de fora. A lua cheia lançava sombras inquietantes pela janela e me perguntei se realmente estávamos sozinhos naquela casa. No domingo, a tensão entre nós atingiu seu ponto máximo. Fernanda estava convencida de que havia alguém nos observando e insistiu em ligar para a polícia local, mas Tiago tentou acalmá-la, dizendo que poderiam ser apenas moradores locais curiosos. Felipe, normalmente o mais brincalhão do grupo, ficou sério e silencioso, observando constantemente os arredores. À tarde, enquanto estávamos na praia, senti uma presença estranha nos seguindo pelas dunas. Olhei para trás várias vezes, mas não vi nada além das pegadas na areia. Quando voltamos para a casa, encontramos algumas cadeiras mexidas e pegadas frescas no jardim, como se alguém tivesse estado ali enquanto estávamos ausentes. À noite, decidimos fazer uma vigília para ver se conseguiríamos avistar quem ou o que estava nos rondando. Sentados em silêncio, ouvimos ruídos na vegetação próxima e sombras passando rapidamente pela janela. Nossos olhos se arregalaram de medo quando vimos uma figura alta e escura parada no meio do jardim, nos observando com olhos brilhantes na escuridão. O pânico tomou conta de nós quando percebemos que não estávamos mais seguros naquela casa. Tiago sugeriu que deveríamos sair dali imediatamente, enquanto Felipe foi rapidamente até o carro para verificar se tudo estava em ordem para nossa fuga. Fernanda estava tremendo de medo, incapaz de desviar os olhos da figura sinistra no jardim. Com o coração batendo forte, corremos para dentro da casa para pegar nossas coisas. Enquanto atravessamos a sala, ouvimos passos pesados atrás de nós. Olhamos para trás e vimos várias sombras se movendo rapidamente pela janela, se aproximando da casa. Em um impulso de medo, pegamos nossas malas e corremos para o carro, deixando para trás quase tudo que tínhamos na casa. Felipe conseguiu ligar o carro em um piscar de olhos e saímos cantando o pneu pela estrada escura. Olhando pelo retrovisor, ainda podíamos ver as sombras escuras na varanda da casa, nos observando enquanto nos afastamos. Depois daquela noite aterrorizante, dirigimos por horas até chegarmos a um hotel na cidade vizinha. Estávamos todos em estado de choque, tentando entender o que havia acontecido. Ligamos para a polícia e relatamos o incidente, mas eles encontraram apenas pegadas e sinais de movimento no jardim da casa de Tiago. Nenhuma explicação plausível foi encontrada para as figuras misteriosas que nos assombraram. Nos dias que se seguiram, cada um de nós enfrentou suas próprias batalhas emocionais. Fernanda ficou particularmente abalada, lutando contra pesadelos constantes e a paranoia de ser seguida.
Felipe, normalmente o mais corajoso do grupo, admitiu que estava impactado pelas sombras que viu na casa e não conseguia tirá-las da cabeça. Tiago, que costumava ser o anfitrião alegre e confiante, ficou silencioso e reservado, refletindo sobre como a casa que conhecia desde a infância havia se transformado em um local de terror. Eu mesmo não consegui parar de reviver os momentos de medo e tensão, sempre olhando por cima do ombro e trancando todas as portas e janelas à noite. Nunca descobrimos quem ou o que estava realmente na casa de Tiago naquele fim de semana aterrorizante. O incidente mudou nossas vidas para sempre, nos lembrando que o desconhecido pode ser muito mais assustador do que qualquer filme de terror que já assistimos. Já se passaram alguns meses desde tudo aquilo, mas as marcas emocionais persistem. Fernanda nunca mais foi a mesma. Ela se mudou para longe da cidade litorânea em busca de um lugar onde se sentisse segura novamente. Felipe se tornou mais cauteloso e evita a todo custo falar sobre aquela experiência, como se tentasse enterrar aquelas memórias para sempre. Tiago convenceu sua família a vender a casa de praia, incapaz de suportar os olhares curiosos e os sussurros dos moradores locais. Eu continuei buscando respostas. Pesquisei sobre a história daquela região, procurando por lendas locais ou incidentes semelhantes. Encontrei relatos vagos sobre avistamentos estranhos ao redor da lagoa e histórias antigas de um antigo casarão abandonado nas proximidades, mas nada que pudesse explicar completamente o que aconteceu conosco. Às vezes, me pergunto se estávamos lidando com algo sobrenatural ou apenas com pessoas perturbadas. O mistério permanece sem solução, me deixando com mais perguntas do que respostas. O que quer que tenha sido aquilo, uma coisa é certa: mudou nossa perspectiva sobre segurança, confiança e a fragilidade da paz que pensamos ter. Ficou grudado na tela com as nossas histórias arrepiantes? Confira a nossa playlist maratona de contos de terror reais. Não perca nossas próximas histórias de terror. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber todas as nossas atualizações. Será que nossos vídeos vão despertar a paranoia em você?